Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, tá bom? E ela tá aqui comigo, ela é especialista e mestre em dentística, bonito isso, eu não sabia que era, nem sabia que se falava isso, eu tenho o prazer de receber doutora Cris Bax. Cris, prazer de te receber, tudo bem? Oi, mano, boa tarde, o prazer é meu, eu fico bem grata com o convite, fico feliz de estar aqui, sempre admirei teu trabalho no rádio. Bom, obrigado. E é uma honra estar aqui. Não, bom demais, vem cá, você tava falando que nós temos um amigo em comum, Diego Dematia. Oi, Diego, um abraço pra ti, Diego. Você tava no terceirão, no famoso terceirão do Diego, é isso? Nos encontramos esse final de semana. É porque o Diego ficou 4 anos comigo aqui no Transtornados falando desse terceirão. Sim, eu ouvia muito, a coisa mais incrível do mundo, não sei o que é o terceirão dele e tal. É a verdade mesmo? É verdade, é verdade. Melhores amigos. Então tá bom. Ô, Cris, olha só. Você tá me provocando ali fora, falando o seguinte, mano, tem um assunto que eu gostaria de falar, que é a respeito. Eu não sei o termo que você usou, qual é? Qual é o termo bonito que vocês usam? Qual é o termo? De lesão não cariosa? Lesão não cariosa. O que é uma lesão não cariosa? E você me falou que cada vez mais os jovens estão passando por isso no Brasil. Aqui no Sul, né? Que é o que você tem mais contato. Exato, é meu universo, né? Bom, porque assim, lesão de cárie todo mundo já ouviu falar, né? De fato, todo mundo sabe como prevenir. Não, cárie já sumiu, não existe. Não, ainda tem. Existe trato ainda no consultório, sim, com certeza. A gente ainda tem que manter atenção nisso. Tá. Achei que já tinha sumido esse negócio da cárie. Não, ainda não. Achei que aquele flúor, tudo que eu apliquei no colégio, ainda estava valendo. Não, valeu, mas a gente tem que manter sempre a prevenção, né? Tá. Mas vamos lá. Então, lesões não cariosas é um termo mais recente, as atenções estão bem voltadas para isso, eu estudo bastante esse assunto, né? Eu dou aula na pós-graduação ainda sobre esse assunto. É interessante porque a gente precisa entender, conhecer e orientar os pacientes. Está relacionado a estilo de vida, né? A hábitos das pessoas. Então é interessante as pessoas estarem por dentro disso, porque tem muitos pacientes realmente jovens que estão com bastante perdas dentais, né, aparecendo no consultório. Tá, quando você fala perda, você tá falando de perder o dente mesmo? Caiu o dente da boca? O que normalmente são, assim, perdas de estrutura, né? Desgastes excessivos, perdas de parte do dente, né? Não, enfim, perda não é perda do dente total, inteiro. muitas vezes não, pode até levar uma perda total, né? Mas normalmente os jovens têm bastante perda de estrutura e muitas vezes sem sintoma nenhum. Né? Tá, mas o que é essa perda de estrutura? O dente fica fraco, fica tudo fraco? É que o dente é formado de esmalte, dentina, tem os tecidos dentais e isso vai corroendo, vai desgastando, né? Perdendo esse esmalte, chegando na dentina, mas muitas vezes isso nem é percebido pelo paciente, ou ele não tem noção por que o dente está ficando menor, às vezes ele relata, né? Tá, olha aqui, eu vi uma matéria ontem no Instagram, o Instagram agora é o rei das coisas, né? Que os japoneses conseguiram fazer um produto para voltar a crescer dente. Pois é, isso é verdade, isso é mentira, como é que é? Isso é muito promissor, não estou por dentro das pesquisas, mas acredito que seja algo inicial, assim, a gente tem ainda muito, acho que caminho pela frente, né, com relação a isso, mas já é um indício de que a gente consiga realmente evoluir nessa parte, mas ainda é inicial, né? É tudo inicial, tá, mas vamos voltar para a lesão não cariosa, é isso? Vamos lá, então, você falou que os jovens estão sofrendo por quê? Porque acabam perdendo estrutura dental e recebendo uma reabilitação, restaurações, cerâmicas, muito jovem, muito cedo, precoce. Né? Então esse é o alerta que eu venho trazer, assim. Tá, mas vamos lá, você falou que um dos grandes motivos é o uso do cigarro eletrônico. Então, como está relacionado a estilo de vida das pessoas, hábitos, muitas vezes eles se somam, porque se a gente pensar, a gente não pode pensar o indivíduo como uma boca, né? Ele é um indivíduo completo, que ele tem hábitos, ele está inserido no contexto, ele tem rotina, ele tem lazer. Então, muitas vezes os fatores que causam se somam. Então, por exemplo, uso do cigarro eletrônico, que vai diminuir salivação, isso traz várias consequências. Ou pode ser também uma alimentação muito ácida no dia a dia, então alta frequência de alimento ácido, somada a bruxismo, que hoje é muito comum. Mas por quê? Por que o bruxismo é comum agora? Parece que todo mundo tem bruxismo. Pois é, muito relacionado à ansiedade, né? Estresse, né? O dia reflete a noite, é isso? O hábito do dia vai se refletir à noite? Sim, muitas vezes. E bruxismo também pode ser durante o dia, né? De forma consciente. Mas o noturno realmente é bem destruidor, muitas vezes, assim.
Também o Brasil hoje é o país mais ansioso, né, que se chama, né, com maiores diagnósticos de transtorno de ansiedade mesmo, onde as pessoas tomam medicação e isso também reflete. Mas também né? com a política que a gente tem, não tem como, né? Todo dia um imposto novo, todo dia... Não, o brasileiro ele vive numa corda bamba. É visível que as pessoas chegam muito estressadas no consultório. Tá louco, o empresário brasileiro, se não for estressado, quem no mundo que vai ser? Pô, não tem como, Cris. Sim, tem razão. Hoje, depois da pandemia foi nítido, assim, o aumento desses casos de fratura dental, bruxismo, muita ansiedade. Tá. Outro fator, muitas vezes, eu já falei da alimentação, eu já falei do bruxismo. A gente pode ter, por exemplo, atletas de alto rendimento, ou às vezes pessoas que não são atletas de fato, mas pessoas que fazem exercício diariamente. Pode ter alteração salivar, bebidas isotônicas, tipo Gatorade, que as pessoas tomam com frequência. Tudo isso pode alterar também o meio bucal. Tá. Então são lesões que vêm a partir da alteração do meio bucal mesmo. Tá. E aí fatores associados. Então muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente estão se identificando com muitos desses fatores, mas podem pensar assim, mas eu não sinto nada. Mas muitas vezes as pessoas não têm sintoma. Então, por isso a importância de a visita no dentista, os retornos. Porque muitas vezes pelos sinais bucais é que a gente consegue perceber que isso está ocorrendo. As pessoas às vezes não têm. O pessoal não vai no dentista a cada 6 meses, a cada 1 ano. Muitos pacientes meus vão. Não, os teus. Mas tudo bem, se eu pegar todos os dentistas de Criciúma e de região, vamos lá. Vocês vão atingir, sei lá, 5% da população. Não dá, todo mundo não vai, eu acho. Muita gente vai, mano. Eu tenho bastante pacientes que vão regularmente, até inclusive um abraço aos meus pacientes que são fiéis e retornam. Eu tenho bastante orgulho disso. Mas muita gente faz certinho o controle. Isso é muito importante. Porque na minha percepção, por isso que eu posso estar errado, né? Mas a pessoa meio que só procura o dentista quando tem algum problema também, ou não? Mas o brasileiro não é muito de se cuidar antes, Cris. Não, mas assim, isso já ocorreu muito, mas hoje já tá mudando muito esse panorama, né? Muita gente se cuidando muito e principalmente preocupado com a estética. Então, no que ele vai lá procurando estética, a gente já consegue ver se a saúde tá em dia. Isso é importantíssimo. Tá, mas olha aqui, procurando estética. Tem uns amigos meus que eu não consigo nem olhar mais pra eles. Cada vez que eles abrem a boca, chega a reluzir uma luz de dentro LED da boca. Pô, Cris, isso não é bonito. Isso não é bonito. Esse padrão do sorriso branco, né? Não é branco nem, demais. Não é nem branco, chega a reluzir isso aí. Que foge da naturalidade, né? O pessoal tem te procurado pra isso. Não, sinceramente, assim, eu não compacto com isso, né? Mas enfim, quando o paciente chega procurando uma situação assim, um branco reluzente, a gente pode, claro, satisfazer a vontade dele, mas nunca esquecer que aliado a isso tem que pensar na saúde dele, né? Então pode até fazer uma cor branca, mas nunca em detrimento da saúde, né? Então a gente avisa que isso não remete a uma naturalidade, mas se ele quiser, ok. Mas enfim, nunca esquecendo da saúde, né? Saúde gengival, saúde geral, então nunca fazer isso em detrimento de saúde. Mas quando você fala de saúde, por exemplo, eu sei que existem muitos procedimentos que podem ser feitos para esse branco aí. Sim. Você tem os antigos que, né, os que a gente fez há muito tempo atrás, de usar e botar ácido, sei lá, como é que é o nome daquele negócio? Resina, cerâmica? Os branqueadores. O clareamento. O clareamento. Pra mim era isso. Hoje tem outro mundo, não tem? Você bota umas placas ali de mentira. Então, o clareamento, ele nunca leva aquele branco parede, assim, né? Assim, branco pia, que a gente chama brincando. Tá. O clareamento, ele sempre clareia o dente, algum nível, dependendo da idade, alguns outros fatores, ele sempre vai clarear um pouco o dente. Mas aquele branco excessivo que a gente vê, nunca é só clareamento, não vai né? Então é um material restaurador, seja resina, cerâmica, que é colocado sobre o dente. Aí é colocado, não tem. Esses materiais têm algum risco ou não? O risco, na verdade, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular, o paciente, como é que está a estrutura dental desse paciente, a idade dele, se ele vai perder muita estrutura se a gente for fazer facetas. Então a gente tem que avaliar caso a caso, né? O risco que a gente tem é de ter excessos, causar inflamação gengival. Por isso que eu digo, nunca a estética pode ser em detrimento, né, da saúde. Então sempre a gente tem que pensar nisso, nos tecidos que envolvem o dente. Então nunca extrapolar essa parte, assim. Tá, olha aqui, os problemas bucais, eles evoluem culturalmente conforme vai o tempo? Sim. Por exemplo, você quando era jovem, adolescente, existiam alguns problemas, nós, né? Exato. No mesmo balaio, né? Hoje os problemas são outros?
Então, é isso que eu até venho alertar falando das lesões não cariosas, porque existem épocas em que alguns problemas se acentuam, né? E hoje, em detrimento do estilo de vida, hábitos das pessoas, esse tipo de lesão está em voga, né? Então, aparecendo muito no consultório. Os pacientes aparecendo jovens com muita perda de estrutura dental. Então, esse é um problema que a gente tem que estar atento, assim. E o profissional dentista tem que estar bem atualizado, porque a gente não vai tratar, por exemplo, um refluxo, que é uma das causas. Mas a gente tem que estar antenado para saber se aquele refluxo está acontecendo e desgastando o dente. Aí a gente caminha para o médico. Ou no caso da ansiedade, a gente caminha para um psicólogo. Então é interessante a gente estar antenado para trabalhar de forma multiprofissional, né? Saber os sinais que existem na boca desse tipo de lesão para poder encaminhar para o profissional. Afinal, tem que estar isso tudo controlado para a gente poder depois reabilitar o paciente. Sim, isso não adianta nada. Isso não adianta nada. Ele vai continuar voltando. Se perder o dente, vai perder qualquer material restaurador. Quando você fala, por exemplo, dessa perda de estrutura do dente, né? O que se perdeu não dá para colocar de volta no dente? Não dá. Esse é o fato. Não existe isso, não existe. Por enquanto não existe. Infelizmente. Você não consegue reproduzir o dente, né? Exato. A gente tem que dar valor, porque o dente é um órgão do corpo. Então a gente tem que dar valor para isso. Depois de perdido, a gente não tem volta. Então, só com material restaurador, reabilitação. Hoje a gente tem materiais de ponta que duram muito tempo, reproduzem o dente, mimetizam a estética, mas nada é igual ao dente natural. Tá. Então a gente tem que dar muito valor, porque o dente não volta. O que perdeu de estrutura não volta. Então, pacientes jovens, às vezes, 13, 14 anos, adolescência, com muita perda já. E daí, o que o dente fica fraco? O que é? Sim, pode ficar fraco, vai perdendo. Por exemplo, no caso do ácido, de um refluxo associado a um bruxismo, que aquele ácido fica sendo esfregado literalmente sobre dente contra dente. O paciente perde a estrutura. E vai desgastando? Vai desgastando, corroendo, exato. E aí perde muito. Tá, pacientes jovens, você faz implante já? É comum isso acontecer também em pacientes jovens ou não? Acontece. Uhum. Eu não sou dessa área, mas com certeza. É um outro mundo, né? É, exato. Tá, olha aqui, o lance do fio dental, é que a gente não usa fio dental. É difícil, pô, fio dental. Quando é que eu sei que eu tô usando fio dental errado? Quando sangra? Não é difícil. Não, mas quando sangra, por exemplo, quando a gengiva, muita gente não usa o fio dental porque quando vai passar a gengiva sangra. Mas enfim, se ela tá sangrando, ela tá pedindo o fio dental. É porque tá inflamada. Né? A gengiva, ela inflama rápido, mas ela recupera rápido. Então, se a gente pegar uma semana usando o fio direitinho, ela já volta a ficar saudável. Então, o fio dental é importantíssimo. Esses dias eu fiz até um post no Instagram falando sobre isso, pela quantidade de pacientes que apareceram no consultório não usando o fio dental e lesões de cárie entre os dentes, inflamação gengival. Então, a gente tem uma importância mas qual é o melhor? Eu quero saber, porque tem uns fita, tem os fios, agora tem 600 milhões de tipos diferentes. Você agora não sabe qual é que é o bom. A gente tem que avaliar cada caso, cada paciente a gente tem que orientar, né? Não só fio dental, creme dental é o dentista que tem que prescrever, dizer o que é melhor para o paciente, escova. Então a gente tem que prescrever para o paciente. É que tem creme dental com sal, com carvão ativado, não sei o que, tem 1 milhão de coisas também. Inclusive o creme dental com carvão ativado é um dos fatores que aceleram perda de dentes quando o paciente tem lesão não cariosa. Então a gente tem que sempre prescrever para o paciente. Agora o fio dental, assim, existe fio, fita. Muitas vezes a fita é mais efetiva para um paciente. Ou às vezes o paciente mais idoso tem um pouco mais de dificuldade, habilidade para passar. Existe o fio dental que tem uma haste que facilita. Aquela, né? Tá. Então existem vários artifícios para facilitar. E aí não é desculpa não passar o fio dental. Não é desculpa, né? Tá, mas qual o tamanho que eu faço? É uma dúvida que eu tenho. Então, é uma dúvida que é de muita gente. Que eu tiro, sei lá, uns 50 centímetros. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. Fio dental longo, enrolado no dedinho, e aí um dedo bem próximo ao outro pra ter firmeza, assim, né? Eu fui enrolando até quase sangrar e apodrecer. Não é verdade? Quase necrosa a ponta do dedo, um deles. Não, mas é verdade. Se você ficar mais 2 minutos passando, necrosa o dedo. Mas desde que fique firme e faça a limpeza, tá ótimo. Tá. Porque tem por exemplo, quando o fio dental começa a desfiar demais, é porque você tem muita sujeira e tem alguma coisa errada entre os dentes. Não, mas exato, quando ele desfia é porque a gente tem algum problema, né? Às vezes de restaurações que já foram executadas, ou às vezes uma lesão de cárie presente nessa região. Então, com certeza, se tem está desfiando é porque tem algum problema. Tá, você falou de restauração, eu tenho aquelas prateadas ainda. De amálgama? Não, bonito se não amálgama, não sabia o que era. Eu posso tirar isso aqui e colocar brancas, ou é um problema mexer no que já tá ali? Se tá bonitinho, não mexe?
Não, a gente pode, tá? Pode sim, mas claro que tem que ter uma criteriosa avaliação de cada caso, né? Tem que ter radiografia pra gente ver profundidade, como é que tá o canal, a amplitude disso, pra fazer uma restauração responsável, né? A gente tem como substituir pela resina, que é um material, ou cerâmica, que são materiais de excelência hoje, mas sempre com responsabilidade, né? Sabendo o tipo de restauração que vai fazer, né? E avaliando a radiografia previamente. Meu filho falou que esse dia que eu era um robô, assim, meu pai, tu é um robô, tu tem ferro na boca. Eu assim, filho, aqui, como vai explicar aqui na minha época? Mas existem restaurações antigas, realmente, que elas estão ótimas em boca, cumprindo a função que a gente mantém. É que o dente não cresce mais, né? Ele cresceu até um pouco e deu, né? O dente cresce até que idade? Até os 12, 13, quando ele troca ali, depois ele troca, acabou, né? Assim, as pesquisas mostram que até os 18 anos a gente tem a erupção, que a gente fala, né? Não é crescimento, é erupção, porque ele já cresceu e ele só vai aparecer ali na boca. Isso. Então, até os 18 anos a gente tem a erupção concluída. Mas claro que é de pouco em pouco, né? Lentamente, mas até os 18 a gente tem relatos. Tá, e o açúcar? Eu quero saber do açúcar. O açúcar continua sendo o maior vilão do mundo ainda? Porque o açúcar agora, meu Deus, né? Todo mundo odeia o açúcar. O açúcar já foi da realeza, todo mundo, os grandes reis que usavam açúcar apodreciam a boca. Tem essa história, que é história legal. Eu vou ser bem sincera, desde que escove direitinho o dente, ele não é um vilão, né? Ele não é a única causa da lesão de cárie. A gente tem várias causas, claro que o consumo excessivo, claro, leva, né, a maior incidência da lesão, mas não é a única causa. Ô, Cris, mas olha só, se eu comer agora, escovar o dente na hora, não limpa. Eu tenho que esperar um pouco, não tenho? Depois de comer na hora, assim, se você for escovar, parece que você não consegue limpar o dente tudo. Você não tem que esperar um pouquinho para dar uma desgastada? Ou não precisa? Não precisa esperar, não ser, né? Se a gente tem uma alimentação muito ácida, não é favorável a gente escovar logo em seguida. Mas, eu almocei, preciso sair pra vir na entrevista do Mano, preciso escovar o dente. Eu lavo a boca com água, enxago a boca com água pra diluir aquele ácido e aí escovo em seguida. Então não tem por que a gente não fazer escovação. Não preciso esperar 10 minutinhos, 5 minutinhos, é isso? Não. Tá. Mano, aqui, boa tarde, mano. Começou a consulta. Oba. Eu uso o fio dental correto e uso o creme dental da marca. Ele tá dizendo a marca aqui, vou ter que dizer, da Forever, tá? Eu tenho 62 anos, meus dentes são todos naturais. Eu não faço ideia o que é o creme dental da Forever. É bom? É de aloe vera, é isso? É bom. Até tem um paciente que representa a Forever, um abraço pra ele. É o Nelson Teixeira, tá te mandando um abraço. Não é. Esse creme dental, ele é ótimo. A gente tem que fazer uma ressalva, que é o seguinte: esse creme dental, ele não tem flúor. A gente precisa do flúor diariamente, tá? Pra gente evitar lesão de cárie e prevenir. Mas ele é um creme dental muito bom principalmente quando a gente tem inflamação gengival ou irritação na mucosa da gengiva. Ele é um creme dental muito bom, mas ele tem que ser aliado a um creme dental convencional para que a gente tenha Você tem um essa prevenção. Aí até já fui questionada por esse meu paciente, mas como que eu não tenho lesão de cárie? Mas enfim, assim, a gente fala para uma população em geral. Uma paciente pode usar esse creme dental e não ter lesão de cárie, porque a lesão de cárie não está só relacionada à limpeza, à higiene e ao flúor, né? Tem outros fatores que causam a cárie. Então aquela pessoa pode ter outros fatores que ela está, né, isenta da lesão. Mas a maioria da população precisa do flúor diário no creme dental. Então, por lei, já faz tempo que foi colocado no creme dental. É lei isso. Por isso, todos os cremes dentais que são vendidos no mercado, eles obrigatoriamente têm uma quantidade específica de flúor. Tem que ter. Tá? Então, para a população em geral, a gente tem que ter o flúor diário no creme dental. E a quantidade de creme dental que bota na escova? Que eu desperdiço um monte. Aquelas propagandas assim que coloca na escova inteira aquele creme dental. É tão bonito aquilo. Vai dizer que não fica até bonito. Bonito, mas não. A gente tem que colocar pouquinho. Não precisa? Não precisa. É só uma gotinha mesmo? Só uma gotinha. É pouquinho. Vamos lutar. Mas eu quero saber mais da história de mito de escovação, porque eu sei que tem gente que passa umas coisas estranhas na boca. Passa maisena. É uns velhos. Eu sei. Eles me contam essas histórias. Bicarbonato de sódio. Então, eu já tive um paciente que clareou com bicarbonato, mas ele chegou no consultório e os dentes, claro, ficaram muito brancos, mas muito sensíveis e desgastados. Imagina, então, O cara lixou o dente, né? Então não tem alternativas em casa, clareamento com dentista supervisionado, por favor. Não, mas tem isso mesmo, não acontece essas coisas. Que agora vinagre e bicarbonato limpa tudo, né? A galera tá botando em tudo. Exato. O doutor Bactéria me disse que vinagre e bicarbonato resolve o mundo. Tem que cuidar muito com essas receitas caseiras. Tem muito cuidado. Cris, você falou que cada vez mais jovem esses adolescentes estão aparecendo com problemas dentários. Mas daí o que você vai fazer? Você não vai conseguir mudar um hábito de vida dele, às vezes.
Então é complicado mesmo. Porque você né? não é o que vai dizer, você tem que parar. É. Você não vai parar, pô. É complicado. A gente não, tudo depende da abordagem que a gente faz, né? Então, normalmente eu fotografo o paciente, os dentes do paciente, mostro na tela do computador no maior aumento, para ele ver o que está acontecendo. Muitas vezes ele se espanta. Nossa, eu perdi tudo isso de dente. Isso já impacta a pessoa, né? Não que ele vai da noite pro dia perder aquele hábito, mas já ajuda o paciente a se conscientizar. Então, a gente tem que ver melhores maneiras de controlar, né, esses fatores que causam. Muitas vezes a gente não consegue tirar. Por exemplo, um paciente que toma um remédio para o transtorno da ansiedade. A gente não vai, né, tirar essa medicação de forma alguma. Não posso nem intervir no tratamento da... Mas não pode tomar direto na garganta? Não encostar no dente? Não, é uma dúvida que eu tenho, de verdade. Não, eu tô... Mas parece que mas não é só o contato dele na boca. Ele faz com que diminua a salivação. As glândulas salivares produzem menos saliva. A boca fica seca. Essa é a minha ignorância. É isso que eu queria saber. Não, porque às vezes mas sou eu que estudo, não tem isso que saber mesmo. Pois é, o problema é o remédio, então bota direto na garganta. Usa uma seringa, joga lá que não encosta no dente. Mas ele vai atuar baixando o fluxo salivar. Tá. Água com gás tem algum problema pro dente ou não? Ela é uma bebida que tem a característica de ser ácida, pH baixo. Olha, não, eu adoro também, né? Não vou tirar a tua água. Não é, porque eu já tirei o refrigerante. Tudo bem, refrigerante a gente sabe que não vai fazer bem. Agora, água com gás você não vai estragar também, né? Não, mas tudo a gente tem que equilibrar, né? É o equilíbrio, né? Sem muito excesso, a gente consegue ter o equilíbrio sem problemas. Mas você falou que a água com gás ela é ácida, é isso? Tem o fator ácido, Tá, mas pH baixo. Mas quando, por exemplo, o monóxido de carbono é adicionado ou ela é natural? Não tem nada a ver? Eu não sei exatamente diferenciar, mas Porque tem algumas que são gaseificadas naturalmente e outras que são artificialmente. Né? Exato. Aí eu não sei essa diferença, mas eu quero fazer uma pergunta pra ti agora. Colocas o limãozinho junto, sempre. Então? Sempre. Aí o pH vai lá embaixo. Não pode, é pior ainda. Botar o limão é pior. Não, pode tomar, mano, mas tudo é equilíbrio. Se a gente tiver um grande consumo todos os dias, a gente pode ter algum... Tem a receita da minha avó, tomar água com limão de manhã morna. Então, esse é um problema. E aí, exato, todo dia o shot do limão, em jejum, muitas vezes associado a outros hábitos, pode correr o dente. Pode também? Isso também pode não ser tão bom. Mas claro que assim, quando o paciente, muitas vezes ele tem isso por indicação médica ou do nutricionista, a gente não pode intervir nisso, a gente tem que ver outros meios de controlar. Então ele vai tomar isso com canudo e outros hábitos que podem somar, a gente tenta controlar, entendeu? Dá uma mudada. Então a gente tem que ter esse discernimento também, né? Marmanjo com medo de dentista, tem? Não, tem uns amigos meus que para tomar uma injeção eles viram umas moças. Sempre tem. Não, tem gente que tem bastante, fica bem tenso, né, na cadeira odontológica. Mas por que, Cris, ainda? Por causa do trauma da maquininha? Tem muita gente que reclama do barulho da caneta, sabe aquele da caneta de alta rotação, né? Que se incomoda com esse barulho, mas eu vou ser bem sincera, assim, eu entendo que a boca é uma região muito íntima e sensível. Tá? Então a pessoa deitar na nossa cadeira, confiar plenamente, abrir a boca, então é sensível, né? Então a gente anestesia, tem barulho, tem pressão, então assim, é normal as pessoas ficarem tensas, mas eu sempre procuro que o ambiente fique o menos tenso possível, tentar que o paciente relaxe. Tem até uma esteirinha de massagem na cadeira do meu consultório. Tem pra dar uma relaxada. Bota um travesseirinho na nuca e a gente tem que saber lidar com isso, porque é um ambiente tenso. Claro, as pessoas têm receio. Mas tem gente que dorme. Muitas. Ao contrário, né? A pessoa tem pessoa que não... É muito gostoso isso, eu gosto, porque é sinal que o paciente relaxou, né? Ele tá confiando, relaxa. Eu tenho muitos pacientes. Não é perigoso da pessoa mexer a boca dormindo, sei lá, né? Não, mas assim, normalmente, principalmente na minha área, na restaurações que eu executo, eu uso isolamento absoluto, já vi? Aquela borracha? Que dá uma travada em tudo, assim? Exato, o paciente fica ali tranquilo, seguro, não vai cair nada na boca dele. Se ele fechar um pouquinho a boca, não vai me atrapalhar, muitas vezes. Então, o paciente coloca o isolamento, o paciente dorme e a gente tem um trabalho tranquilo. Não, pra mim, sabe o que é? Quando você usa caneta, tem aquele cheiro de dente esfoliado. Aquilo lá, pra mim, é pior que o barulho. Aquele, sabe, quando... Mas aquele cheiro é quando a gente não tá usando água, hein? Por isso que a gente às vezes dá banho no paciente, porque tem que estar sempre com água pra não aquecer, né? Não gerar esse cheiro. Onde gera aquele cheirão, então. Por isso que às vezes a gente tem que dar inevitavelmente um banho no paciente, né? Outra coisa que eu cuido, mas às vezes é inevitável. Às vezes acontece, mesmo, acontece, banho, né? Tá lá, vai ter que ser, né? Aí eu coloco o óculos de proteção no paciente. Tá, e paciente quer conversar com você?
com a boca aberta? Porque tem gente que não consegue parar de falar. Só antes e depois, né? Mas tem gente que no meio não quer ficar atendendo. Mas eu vou te contar esse segredo. Tem pacientes que gostam de conversar, que a gente gosta de trocar ideia, que até marca um horáriozinho um pouco maior pra gente poder ter essa... Porque durante o trabalho em si ali, a gente não pode conversar, né? Então, no antes e depois a gente pode bater um papinho. Cris, qual é o procedimento mais demorado? É um tratamento de canal, que é os famosos? Então, eu não faço mais. Hoje eu faço no consultório praticamente a dentística. Eu não faço mais. Faz muitos anos que eu não faço tratamento de canal. Mas dentre os procedimentos que eu executo são as reabilitações estéticas, assim. Que demoram um pouquinho mais. Daí o paciente já vai sabendo, já vai relaxado, né? Bota uma musiquinha. Então o pessoal te procura hoje pra quê? Vamos lá. Quais os serviços específicos? Para controle de prevenção, né? Restaurações, estéticas, clareamento. Pra essa parte toda. Essa parte. Tá, limpeza clássica aquela. Sim, a prevenção, Você ainda fica jogando aquela água, ainda que dói. Quando o dente está exposto, assim, aquela raiz exposta. Mano, eu acho que tu tem que ir lá no meu consultório, vocês mano. Fazem de propósito. Com uma imagem errada, ó. Lá é tranquilo. Olha aqui, vocês, dentistas, vocês fazem de propósito. Vocês pegam a raiz exposta do consultório. Você joga aquela água maldita na raiz pra dizer, olha aí, viu, ó, tem que melhorar. Vai dizer, eu sei que você é técnica. Não, mas eu tô ligada nisso, é muito cuidado nessa parte. Tem que ser, né? Tem. Tá, Cris, não dá tempo pra muito mais, só pra te agradecer, é um prazer lhe receber. Arroba qual o Instagram? Arroba Cris N. Bax no Instagram. Cris N. Bax. N. Bax. O B-A-C-K-E-S. B-A-C-K-E-S. Cris, obrigado pelo carinho. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Cuida dos dentes, né? Muito obrigada, Cuida mano. Dos dentes. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Prazeraço. Obrigado, Cris. Obrigado a você. Valeu. Não esqueça de uma coisa. Somos todos humanos. Alguns com boca podre ou não, mas somos todos humanos. Vai.